Olá, eu sou a Roberta e esse é o canal História com Damasco. Na semana passada, quem assistiu os vídeos, e vem assistindo os vídeos aqui no canal, sabe que a gente estava falando do processo de colonização do Brasil. Afinal de contas, o Brasil foi descoberto por Portugal e, a partir daí, cria-se uma necessidade para Portugal de que essa terra descoberta desse lucros para o país, tornasse Portugal mais rico, mais poderoso, capaz de conquistar ainda mais outros territórios. Mas para isso, a gente percebeu nos vídeos anteriores que precisava dar uma organizadinha. O Brasil era grande demais para simplesmente chegar aqui com algumas pessoas, poucas pessoas, e sair extraindo as suas riquezas sem que nada tivesse acontecido. Nós vimos também que a Espanha conseguiu achar ou descobrir um território bem próximo da gente, na América, e que ela já descobriu logo de cara metais preciosos e especiarias. Portugal ficou bastante chateado com isso, porque era tudo que ele estava procurando e estava tão pertinho dele, e ele achou um território em que ele não encontrou logo de cara. Aqui no Brasil, ele não saiu encontrando ouro e especiarias. O que ele conseguiu de primeira, para começar a obter um lucro, era o pau-brasil, que desse pau-brasil, que é uma árvore, que tem um cerne vermelho, saía ali um líquido vermelho capaz de tingir tecidos e de fazer bons negócios para Portugal. Mas lembra que eu te falei que Portugal não ficou feliz com a Espanha e lá? Então, tudo isso gerou bastante discussão. E a gente viu também que para que eles conseguissem se entender, eles chegaram num acordo do Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividia o mundo em dois hemisférios. É isso mesmo, dois reis dividindo o mundo, como se fosse a metade de uma laranja para cada um. Essa daqui é minha, essa daqui é minha. É claro que isso não deu certo, essa confusão foi muito grande e eu explico para você no outro vídeo. Então eu estou fazendo esse resuminho aí para você ver o quanto é importante dar uma olhada nos vídeos anteriores, porque eu também falei que a história é como uma coxa de retalhos, que a gente vai juntando os retalhos para entender a história toda. Então, se você quer entender detalhadamente o que vai acontecer hoje, eu te convido a dar uma olhadinha nos vídeos da playlist de História do Brasil. E se você gostar desses vídeos, compartilha com quem gosta de história e ainda mais com sabor de Damasco. Eu tenho certeza que as pessoas que receberem esse vídeo vão te agradecer depois. Mas também curte, comenta. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que comentou no vídeo da semana passada. Eu fico muito feliz, eu adoro comentários. E eu sempre respondo tudo com muito carinho. E acaba me trazendo muita motivação para fazer cada vez mais vídeos, cada vez mais legais, para que a gente possa continuar essa troca super produtiva. Mas vamos lá, a história de hoje? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias. O que é isso, Roberta? Vou te contar tudinho. Considerações políticas levaram a coroa portuguesa à convicção de que seria necessário colonizar a nova terra. E quem ficou a cargo dessa missão foi Martim Afonso de Souza. Ele veio para o Brasil com o objetivo de patrulhar a costa, de estabelecer uma colônia sobre a concessão não hereditária de terra aos povos que trazia, e também de explorar a nova terra com a necessidade da sua ocupação. Se você em algum momento da sua vida já leu sobre capitanias hereditárias, você sabe que o nome hereditário vem justamente dessas terras poderem passar de pai para filho. E eu falei há pouquinho tempo que Martim Afonso de Souza não estava concedendo terras sobre caráter hereditário. Mas o que acontece aí, nessa pequena contradição, é que após 3 anos que Martim Afonso de Souza estava no Brasil, o rei Dom João III mudou de ideia e decidiu que a concessão de terras seria hereditária, ou seja, poderia passar de pai para filho. O Brasil foi dividido em 15 quinhões de terra, que iam divididos em linhas desde o litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Você deve estar então se perguntando que o capitão Donatário, quem é esse cara, Esse cara é um cara de sorte, Roberta? Nem tanto.
Os capitães donatários eram pessoas diversificadas, que tinham, em algum grau, um relacionamento com a coroa. Mas não estava nessa lista de capitães donatários nenhuma pessoa da nobreza. Sabe por quê? Porque os negócios na Índia, em Portugal e nas ilhas do Atlântico estavam bem atrativos. E outra coisa também, as pessoas não estavam acostumadas à vida selvagem que existia aqui no Brasil. Então, para vir para cá, era como aceitar a embarcar numa aventura. A verdade mesmo é que as pessoas que toparam vir para cá e que se tornaram capitães donatários eram pessoas que não estavam indo muito bem nos seus negócios lá em Portugal e viram aqui no Brasil uma oportunidade de prosperar, de criar um negócio que desse certo, que desse lucro, que eles pudessem se sustentar e ter uma vida melhor do que eles estavam tendo lá em Portugal. Porém, havia várias regras impostas pelo rei aos capitães donatários. Estes recebiam apenas uma doação de terra pela coroa. Eles eram possuidores da terra e não proprietários. Eles não podiam vender e nem dividir uma capitania. Somente o rei poderia modificar ou extinguir uma capitania, mas a posse da terra dava ao donatário extensos poderes. Na esfera econômica, eles arrecadavam os tributos. Na esfera administrativa, eles poderiam fundar vilas, doar sesmarias, que eram partes de terra destinadas à produção agrícola, alistar colonos para formar serviços militares e ter milícias sob o seu comando. Já para instalar um engenho de cana-de-açúcar, um moinho de água ou utilizar um depósito de sal, era necessário o pagamento de direitos, que era nada mais do que uma parte dos tributos em relação ao uso do pau-brasil, né, a extração do pau-brasil, de metais preciosos e de derivados da pesca. Só para saber se você está ligado, lembra que eu disse 6 Marias? Se não está ligado, se liga agora, porque esse assunto é muito característico de cair nas provas de história da vida, justamente porque deu origem à formação de vastos latifúndios. A Sesmaria foi conceituada como uma grande extensão de terra virgem doada ao sesmeiro, que tinha uma obrigação raramente cumprida de cultivá-la num prazo de 5 anos e pagar os devidos tributos à coroa. Houve em toda a colônia imensas sesmarias de limites mal definidos. Mas o rei não estava de bobeira, não. Ele manteve o monopólio das drogas e especiarias, assim como a recepção de parte dos tributos. Assegurou o direito de aplicar a justiça em caso de morte ou de retalhamento de partes do corpo de membros ligados à nobreza. Nomeou uma série de funcionários para garantir que as rendas da coroa fossem recolhidas. Tudo bem para você até aí? Para Portugal não vai ficar, não. As capitanias hereditárias fracassaram. Somente Pernambuco e São Vicente puderam dar continuidade a esse projeto de colonização da nova terra. O fato é que a coroa portuguesa se preocupou muito em recolher os tributos e extrair as riquezas, e não deu a atenção devida aos capitães donatários, que nesse momento que estavam começando um negócio, precisavam de um apoio mais firme da coroa. E problemas internos, distância, ataque frequente dos índios, inexperiência, tudo isso contribuiu para que a maioria das capitanias, né, quase todas, fracassassem. Algumas ainda coexistiram como sede administrativa. Outras foram extintas pelo governo, outras foram vendidas, e essas que ficaram em caráter administrativo, depois de um certo tempo, mudaram porque passaram a pertencer ao Estado. E a gente vai chegando aí no final do nosso vídeo de hoje, no final da nossa história de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido, né, bastante com essa parte desse início de colonização do Brasil. É uma iniciativa ainda, né, de colonizar.
A gente está vendo aí, a gente está percebendo que a coroa portuguesa está tentando, né, de alguma forma, ocupar esse território, de alguma forma fazer com que esse território se desenvolva, cresça, traga para ela os benefícios que ela tanto espera. E no próximo vídeo, o que será que vai acontecer? Qual será a decisão que a coroa portuguesa vai tomar? Será que ela vai desistir de colonizar o Brasil? Eu acho que não. Então, se ela vai permanecer, como vai ser? Te espero na próxima quarta-feira. Um beijo com sabor de Damasco.